prosperidade já, prosperidade para hoje. Eu não sei se você, ao chegar em casa, não pode ter uma surpresa. Eu não sei se até o fim dessa semana, até domingo, aliás, até sábado, que é o fim de semana, no sábado, domingo já é o primeiro dia da semana, mas nós vamos trabalhar até domingo, que até domingo Deus pode te chamar para um projeto. A resposta de Deus é já, para aqueles que entendeu. Inclusive ontem a mensagem sobre paternidade, simplesmente sobrenatural para a minha vida, e eu creio que para você que aceitou. Amém ou não amém? Então, eu gostaria de ler com vocês 2 Crônicas, o livro 2 Crônicas 31, 20 e 21. Os leões estão tristes? Tô vendo os leões, parece que estão meio cansados. Você percebeu, Lígia, que os leões estão muito gatinhos hoje? Parece que os leões estão gatinhos assim. Miau, miau. Hã? Cadê os leões? Glória a Deus. 20. Assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom e reto e fiel perante o Senhor seu Deus. E toda obra que empreendeu no serviço da casa de Deus, e de acordo com a lei e os mandamentos, para buscar a seu Deus, ele o fez de todo o seu coração, e foi bem sucedido. Amém ou não amém? Entenda essa palavra. Tudo, ele diz aí no versículo 20. Ezequias, tudo o que ele fez, ele foi bem sucedido. Deus agiu na vida dele. Ele se tornou um rei com 25 anos, reinou 29 anos, trabalhou em uma função estratégica, totalmente determinado pelo propósito, pelo projeto. Eu quero ser profeta na sua vida hoje, viu, gente? Como disse a senhora doutora Marlúcia, que pregou ontem, eu quero ser profeta na sua vida hoje. Ele prega a verdade, consertando o altar, trabalhando com o projeto totalmente de Deus, fazendo tudo que era bom. Se tornou um rei, um homem totalmente reto diante de Deus, com a cultura do céu, empreendendo, cumprindo, tirando os deuses estranhos do altar, limpando toda a sujeira, toda a idolatria, toda a hóstia maligna, e trabalhando para que o povo se tornasse um na cultura. Sabe por que eu pedi para fazer essas camisetas tudo igual? Porque eu quero que todos sejam um. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos aceitar. Então Ezequias, ele agradou o Senhor, e era consequência. A prosperidade na vida dele era consequência de uma vida no altar. Os milagres da vida de Ezequias, da prosperidade, da riqueza, da glória, era consequência de uma vida no altar. Ele teve problemas, apóstolo? Sim, claro. Eu aprendi numa conversa que eu tive agora com o meu bispo ali. Eu aprendi algo que eu já vou citar na mensagem, porque eu sou muito fácil. As minhas coisas que eu falo aqui é tudo fresquinha. Quando Deus não me revela, coloca alguém na minha vida para falar algo para mim, para me ajudar. Ei, Ezequias teve um problema. Ele caiu em pecado. Por que ele caiu em pecado, apóstolo? Como foi o pecado dele? Foi diferente de alguns. Foi o que o bispo me falou ali. Ele não caiu para baixo, para o chão. Ele caiu para cima. O que é cair para cima, apóstolo? É cair com a soberba. Achar que é o bam. Ele achava que ele tinha um reinado totalmente completo, total, que ele era capaz. Sabe por que eu falo para vocês? Falei e repito, que eu nunca caí de moto, nunca me acidentei de moto.
Porque eu ando de moto com medo. Enquanto eu estiver andando com medo, eu aprendi nos professores que quem anda com medo, porque o medo é necessário, ele tem mais chance de vencer, porque ele fica o tempo todo trabalhando na defensiva, olhando, prestando muita atenção, muito atento. Ezequias prosperou, Ezequias trabalhou, ele era o cara que tinha o segredo de Deus, ele tinha a ordem, a glória, o poder, ele tinha um coração que amava, que honrava a Deus, como foi dito pelo pastor, que honrava a Deus. Um dos segredos para prosperar é você ter um coração que honra ao Senhor, honrar a Deus, amém ou não amém? Um coração incansável, um coração que não tem dia nem noite para honrar, para glorificar a Deus, um coração determinado, um coração apaixonado por Deus. Quando a Bíblia diz que quando ele abriu, a glória de Deus se manifestou. Quando ele abre o coração, desde o primeiro feito dele, foi destruir os altares, foi destruir as obras malignas do reinado de Judá. Agora Judá, que estava desacreditado, o povo começou a criar confiança, o povo começa a trabalhar, sabe? As pessoas precisam começar a criar confiança em você. A sua familiar precisa criar confiança em você. Sabe por que tem pessoas que passam anos e anos na igreja, 1 ano, 2, 10, e ele não consegue mudar, ele não consegue fazer uma pintura na casa, ele não consegue trocar de carro, ele não consegue sair do vermelho? Por que isso? Se Deus é bom, Deus é rico, Deus é poderoso, o Senhor da glória, e Ele disse que estaria pronto para honrar em abundância. Quanto ao contrário do Senhor, o Satanás, o diabo, veio para matar, roubar e destruir. Mas ele disse: eu vim para trazer vida, e que vocês tenham essa vida em abundância. Vida em abundância no geral. Mas para isso, precisamos entender como e por que a prosperidade está. Isso é um chamado para a prosperidade. E para que ser próspero? Primeiro, eu preciso entender o propósito da prosperidade. O primeiro fator fundamental, o enfoque primordial da prosperidade, ela tem que ser espiritual. Se eu não entender o plano perfeito da prosperidade, a começar no degrau espiritual, no conjunto da fé, começando pela honra, honrando ao Senhor, eu não vou descobrir o segredo da prosperidade. Eu posso até ter alguma coisa, mas eu serei totalmente dependente daquilo que eu tenho. Agora, quando eu sou próspero diante da bondade de Deus, quando eu tenho as riquezas do Senhor, é porque eu reconheço que é Ele que me deu. Quando eu entendo que é o Senhor que me dá tudo, segundo a Bíblia, segundo a palavra do Senhor, quando eu entendo que é o Senhor que coloca nas minhas mãos, eu honro a Deus com tudo. Eu honro o Senhor com tudo. Deuteronômio 8:18 diz tudo claro para nós. O povo de Israel estava num período muito difícil, mas eles começam a entender. Moisés, que era um fenômeno, que Deus usou com muita unção, com muito poder, ele deixa claro isso aqui para nós. Já na repetição da lei: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir riqueza, a fim de que confirmar o seu pacto que jurou aos seus pais, como se vê hoje. Então, um dos primeiros passos, o projeto para que eu seja próspero hoje, eu preciso entender que quem domina tudo isso é o Senhor. Eu não posso aceitar um chamado da prosperidade só para falar para um e para outro: eu sou próspero. Eu conversava com meus discípulos aqui no domingo e falava: será que na época de Paulo foi através do Fabrício? Na época ele me perguntou algo da Bíblia, eu fui ensinar, direcioná-lo dessa forma. Na época de Paulo, ele compraria um carro de 600 mil reais? Ele falou: eu acredito que não, apóstolo. Os discípulos de Paulo comprariam um carro de 600 mil reais? Eu acredito que não. Talvez um avião para poder fazer a missão, se ele tem igreja nos 26 estados, ele compraria. Que até nós temos estados aí, que as capitais, aí o nosso próximo aqui é 200 quilômetros, que é Goiânia. Os demais já passa
E vem agora BH que é 700. E as demais é tudo de 1.000 para lá. Então você precisa ter um avião se quiser pregar lá, pregar na sua igreja aqui hoje, de manhã, e mais tarde na outra, e mais tarde na outra. Então é bom, como eu tenho uma conduçãozinha que anda pelo chão, se eu tiver amanhã ou depois uma condução que anda por cima, para chegar lá, eu vou fazer isso. Agora, para minha vaidade, eu não vou dar conta, eu não vou querer, eu não quero de pegar um carrão de 600 mil e falar assim, foi Deus que me deu. Eu falo, Deus, eu quero construir mais obra. Eu quero construir a casa, ó, a CAF que desceu para lá. Cuidar de criança, Casa do Amor Fraternal. A segunda CAF, a primeira CAF é essa daqui, Centro Apostólico de Filadélfia, Reino, Céu, em cultura. Agora eu quero transformar isso desde os pequenininhos. Por quê? Sabe por quê que os grandes centros, os maçons, outros colegas aí que pregam, maçom, os espíritas, se tornaram os maiores reinos de instituição de caridade, porque eles começam por onde? Pelas crianças. Sabe por que no Oriente aqueles homens se tornam homem-bombas? Porque eles começam a aprender sobre o Alcorão, sobre Mohammed, de criança. Então a vida deles passa a não ser importante, mas a história do país, a bandeira do seu país, a defesa do seu país torna mais importante do que sua própria vida. Sabe por que nós nos tornamos egoístas, soberbos? Porque nós olhamos para nós e não para a história, para o projeto de como tudo começou, inclusive o Evangelho. Por isso que nós não patrocinamos o Evangelho, porque nós somos egoístas. Nós queremos patrocinar, ter o melhor sapato, a melhor calça, a melhor camisa. Nós queremos ter tudo, a melhor casa. Eu até brinquei com o pastor Damião e o Regis, falei, você não vai comprar porcelanato para sua casa? Eu falei, meu Deus, a casa de Deus que eu congrego tem cerâmica, não tem porcelanato, então eu não sou digno de ter porcelanato na minha casa. Essa foi a minha resposta. João Rodrigues Brandão Neto, eu não sou digno, não tenho porcelanato na casa de Deus que eu piso. Eu não sou digno de ter porcelanato na minha casa. É o que está na Bíblia. É tempo de vocês habitar nas casas de vocês totalmente no porcelanato, aplanada, e a casa do Senhor deserta? Não. Então, porque vocês fazem muito para vocês e a casa do Senhor está deserta. Vocês têm tudo e a casa do Senhor não tem nada. Por isso que vocês plantam muito e colhem pouco. E o pouquinho que colhe, coloca onde? No saquinho furado. Então a prosperidade já. Primeiro, o que Ezequias fez? Uma aliança de coração reto, uma aliança de coração puro, uma aliança perfeita, que te dá direito a não ver o defeito das pessoas, e sim amar, mas não com o seu amor, não com a sua experiência, amar e fazer cumprir esse amor, não com o que você pensa ser certo, mas sim com a cultura do céu. Nós vamos plantar o amor da cultura do céu, na cultura 5:7, e aprendermos o que é paternidade, o que é ser filho, e filhos prósperos. É um chamado, precisamos ser, porque a igreja do Senhor Jesus está carente de pessoas prósperas. A igreja do Senhor tem um monte de indivíduos que cada um pensa do seu jeito, mas para cumprir. Sabe por que a igreja apostólica foi próspera? Porque o povo não pensava só, eles pensavam com os apóstolos. Quem é o apóstolo? É o fundamentador. Quem é o apóstolo? Apóstolo, quando fala de apóstolo, fala de envio de fundamentos, fala de projeto de fundamento. E aqui, quando fala de igreja apostólica, se fala disso também. O que foi um governo tão poderoso e totalmente eleito? O governo de Ezequias. Aí eu comecei a analisar o que Ezequias realmente fez, que trouxe toda essa alegria. Quando você estuda a história de Ezequias, você fica pasmo. Quando você estuda a história dos reis de Israel e depara com Ezequias, você fala assim, meu Deus, Ezequias assumiu o reinado destruído pelo seu próprio pai Acás. Pense nisso, por favor, porque é o que nós mais vemos, e a apóstola pregou muito bem isso aqui ontem, muito claro. Ezequias pegou um reinado destruído, e quem foi que entregou o reinado destruído para Ezequias? O seu próprio pai. E por que ele conseguiu fazer diferente? Porque nós somos tendenciosos a falar assim, não, eu sou assim porque meu pai é assim.
Mania de Gabriela. Oh, desculpa, Gabriela. Eu nasci assim. Não podemos ser assim. Gabriela é Gabriela, papai é papai. E o Senhor é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele que pode mudar a nossa história. Por que eu não posso fazer diferente do meu pai? Por que eu não posso fazer diferente? Meu pai foi um fracassado. Esse é o problema dele. O Senhor mudou a minha história. Então daqui para frente, a história que eu vou viver não é a história do fracasso do meu pai. Eu vou fazer segundo a palavra. Os meus conselheiros, a mãe dele, diz assim: filho, o seu pai fracassou porque ele fez errado. Isso. Mães têm um papel muito importante na formação do filho. E aí ele falou assim: mamãe, mas se eu fizer vai dar certo? Vai. Filho, você é novo, mas se você fizer assim, todo mundo vai te respeitar. Primeiro, eles vão te respeitar porque você vai prosperar tanto. Você vai prosperar tanto que até os reinados em volta vão se curvar para você. Aí ele foi trabalhar. Sabe? Nós precisamos cumprir isso aqui. Ezequias assumiu o reinado destruído do seu pai Acás. Foi um dos piores reis de Judá, o Acás. Foi um dos piores reis. Quando ele assumiu o trono, ele não construiu para si um palácio, diz a Bíblia. Ele não construiu um palácio digno de um rei, à altura do seu posto, da sua posição. Não. A Bíblia diz que ele construiu cabanas, casas brancas. Não. Ele começou: vamos primeiro cuidar da economia, vamos primeiro gerar empregos, vamos primeiro botar esse povo para trabalhar. Ele foi fazendo isso. Como é que nós temos as nossas divisas? Não, está sem cerca, todo mundo entra e sai. Então, o que é extremo de Judá? Vamos cuidar em arrumar a casa primeiro. Vamos organizar nossa casa. Vamos primeiro criar uma fortaleza para que as pessoas nos respeitem. Aí a mãe dele falou assim: filho, seu pai não estava nem ligando, porque tinha tanta coisa, ele passou a não ligar mais para o que tinha. E aí ele foi perdendo espaço, porque o povo entrava e saía e saqueava e ele nem percebia. E ele foi fazendo tudo errado. E aí a Bíblia diz que Ezequias disse assim: não, vamos cuidar primeiro da economia, vamos gerar emprego, riqueza, vamos fazer com que criamos uma reforma política, criamos um projeto de Judá diferente. Eu não posso. Eu imagino que Ezequias faria o projeto que eu tenho politicamente, que ele dizia assim: nós vamos fazer um governo compartilhado. Eu preciso de você, viu, Maurício? Eu preciso de você. Então você, como apóstolo, eu preciso, por mais que seja a mínima ajuda, mas para fazer um governo compartilhado, uma igreja compartilhada, eu preciso de todos os discípulos. Eu preciso que vocês possam querer e aceitem o propósito. Agora tem que ser cada um no seu momento, para criar sua própria história. Porque se você for medir o seu relógio com o meu, de repente quando eu comecei a pregar, você não tinha nem nascido. E aí às vezes você quer medir a sua inteligência com a minha experiência, e nunca vai conseguir. É com a idade? Não. É com as suas habilidades? Não. Mas é com os contatos que você tem com Deus. Quantos anos Ezequias reinou então? 29 anos. Aí a base, essa é a base de Ezequias. Ele fez no seu primeiro mês, no seu primeiro ano de mandato, diz a Bíblia que ele reparou, ele pôs em ordem a casa do Senhor. Você sabe o que é você entrar num projeto e não estar preocupado em dinheiro, não estar preocupado na coroa de rei, não estar preocupado nas mulheres que ele tinha a seu dispor, não estar preocupado na vaidade? Porque teve outros reis que tinham um harém, tinha mulher, tinha 20, tinha 30, tinha 40 para cada dia do mês. Ezequias não estava preocupado em ter cumprido as suas próprias vaidades. Ele precisava reparar a casa do Senhor, que estava desmontada. Aqui em 2 Crônicas, no verso 1, 2, 3 do 29, ele fala isso, 2 Crônicas. A base para que haja um crescimento sólido é estar bem com Deus. Eu não vou abrir mão disso nunca.
Eu não posso abrir mão disso nunca. Você precisa aceitar que a sua base para estar bem, para resolver as questões, para prosperar, para o seu casamento continuar, é os dois, é a família, é o reino de Deus ser estabelecido na sua casa. Por isso que Jesus, na nova aliança, Jesus é atualizado. Jesus não é velha aliança, Jesus é nossa nova aliança. Ele disse assim: olha, em primeiro lugar, busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão sim se cumprir na sua vida. Mateus 6:3. Agora ele diz no 3:4: o dia de amanhã cuida do seu próprio mal. Cuidado com o dia de amanhã. Então nós temos que começar a pensar uma coisa: por quê? Por que ele cumpriu isso? Por que ele fez isso? Porque a base que ele entendeu, que os seus conselheiros originais passaram para ele, não foi de vaidade, foi de cumprir a vontade de Deus. Aí a riqueza começou a chegar na vida deles, e ele começou a administrar. Aí depois ele começou, quando ele começa a reparar, ele começou pelo altar, ele começou pela casa do Senhor. Aí depois, imediatamente, no primeiro mês, no segundo mês, ele começou analisando tudo que ele tinha. O que eles tinham, o que Judá ainda tinha guardado, tinha sustentado. Analisa a sua vida aí. Analisa a sua vida aí. Analisou? O que você tem? Que às vezes nos deparamos com situações como aquela viúva que pede ajuda ao profeta, e o profeta diz para ela assim: o que você tem? A viúva, mais que depressa, o coração tribuloso, ela disse: eu não tenho nada em casa. O profeta falou: não posso fazer nada para a senhora. Ah, mas senão eu acho que eu tenho uma besteirinha lá, só um pouquinho de azeite na botija. Ah, então você tem alguma coisa, dá para gente trabalhar. De repente você diz que não tem nada. De repente você fala que não tem nada. Sabe, é isso que atrapalha. Porque a cultura que foi plantada em nossas vidas foi a cultura de que o homem, a mulher é soberanos. É como se Deus não fosse o Senhor que criou, que fez todas as coisas, que pode mudar. Não. Nós aprendemos muitos, principalmente nós, eu, o bispo e outros que é do Nordeste: homem não leva desaforo para casa, homem não chora. E aí, por sua vez, as mulheres agora entraram no mesmo clima. Mulher agora pode ser presidente do Brasil. Mulher agora não precisa ser mais escrava. Tudo bem. Mulher agora fala para o marido assim: ô infeliz, tu está pensando o quê? Você está falando comigo? Epa, você não me sustenta não, rapaz. Quieto. Aí esquecemos dos princípios da Bíblia. Aí quando sai na rua, alguém usa um termo do que eu falei que ia falar: fulano não tem caráter. Eu discordo. Todos nós temos caráter. Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra e contemplam os bons e os maus. Então, se você tem caráter bom, você tem um bom caráter. Se você tem um caráter mau, você tem caráter, mas é mau. Então você tem caráter, ou bom ou mau, ou de um vencedor ou de um perdedor, ou de um homem santo ou de um devasso, mas você tem caráter. Ou de um rico ou de um pobre, miserável. Porque a pobreza não está no que você tem, a riqueza também não está no que você tem. A riqueza começa na implantação da semente espiritual no seu coração, no reino estabelecido do próprio Deus. Ezequiel não tinha nada, como Davi não tinha nada, mas eles tinham o que muitos sabidões, o que muitos homens bonitos não tinham. Eles tinham a certeza do que ele estava fazendo para a glória de Deus. Davi foi um deles, e aqui ele mostra claro isso. Ele disse: se o Senhor não edificar a casa, foi o caso de Ezequias. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, ele falou: nossa cidade está totalmente desprotegida. Sabe, uma igreja desprotegida?
De vez em quando eu escuto aqui a minha pastora Giana sofrendo, porque às vezes nós não temos ainda a condição de ter aquela sala das crianças do jeito que nós sonhamos, e temos o projeto. Já passei todo um projeto para ela, como que funcionará a Casa do Amor, a CAF Criança. Mas ainda é momento, ainda não é o tempo de cumprir essa história. Mas às vezes eu tenho alguns discípulos, bispo, que começam e eles estão muito empolgados naquele momento de crescimento. E aí nós temos umas riquezas que não é nossa ainda, mas nós temos acesso a elas. A rede social. E aí nós vemos, lá na igreja de Portugal, funcionou assim. As crianças trabalham assim, 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 assim. E aí, eu não posso fazer isso aqui ainda. Há tempo para tudo. Mas nós temos acesso a tudo. Apóstolo, mas se fizer assim vai dar certo. Apóstolo, se fizer assim, não, vamos fazer. Mas por que não faz? Porque precisa pelo menos de 20 mil reais para investir. Ah, então tá bom. Por que você não tem uma câmera aqui, apóstolo? Tá gravando esse negócio com o celularzinho velho do Paraguai? Porque a câmera que eu estou precisando agora, ela custa 12 mil. Eu já me informei, é 12 mil reais. No momento eu não estou podendo. Ah, Ezequias, ele trabalhou primeiro no altar. Aí depois ele cumpriu o que Davi disse: guardar a cidade. Se eu não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então ele começou trabalhando em pontos estratégicos, e foi galgando, e foi conquistando passo a passo. Nós estamos agora, por isso que é o nosso projeto de tribal. Nós estamos guardando a cidade. A última foi mês passado, começamos uma tribo aqui no Bosque. Falei para a diaconisa ali, já assume lá e me dá 6 meses. E os líderes de tribo aqui do Morro da Cruz, se prepare, porque no mês de abril, até o ano que vem, nós temos que abrir novas igrejas. Agora, se você estiver só fazendo uma reunião doméstica, eu vou te convidar para ser meu auxiliar e ficar aqui orando comigo até você descobrir o seu chamado, porque é para multiplicar. Não vai ficar, como diz a carioca, repetindo as figurinhas. Ei, algo repetido nunca vai ser completo. Figurinha tem que mudar. Nós temos que mudar as figuras. Nós temos que ter novas figuras. Mas você tem que ter o prazer. A prosperidade espiritual na sua vida tem que ser tamanha que você vai ter prazer de fazer cumprir a vontade de Deus em evangelizar. Quantos evangelistas nós temos na casa? Quando eu me converti, saiu um hino de um tal de... acho que o cara é do Universal, Júlio alguma coisa parece. E eu cantei muito, cantava desesperadamente, chorando. Porque eu sou já uma manteiga derretida. E eu não cantava ela como eu canto hoje para minha esposa. Não, eu cantava na ânsia de amar a Deus sobre tudo. Não consigo viver sem o teu amor. Não existe sabor na minha vida sem o toque deste seu calor. Não vejo saída, amar, sempre eu vou te amar. Pois o amor supera tudo. É como um pássaro que voa, voa livre sem cessar. Voa, voa, voa livre como um pássaro. Vai voando no infinito e lá no céu irá chegar. Voa. E aí eu cantava e pregava para mim mesmo, chorando, porque eu não tinha discípulo na igreja, estava começando minha vida, e um ano de crente ainda, não tinha anos de um ano, cantava, e eu falava: Senhor, eu quero fazer tudo aqui na terra, mas eu quero chegar no céu, porque senão não iria valer a pena. Mas por que eu fazia isso? Porque eu estava vendo colegas meus, irmãos de igreja, que eles começavam no maior vapor, correndo, vindo para a igreja, cantando, pregando, e eles se tornavam líderes, discípulos, pregadores, pastores, cantores, e daqui a pouco eu via eles: estou fraco,
estou fraco, está difícil, eu não consegui, eu caí, eu fui namorar com a menina, trazer, não está grávida, não estou gostando de casar, estou sofrendo, eu vou sumir, eu vou morrer. Eu falo, não pode, eu não quero isso para mim, meu Deus, eu não quero. Eu quero a prosperidade espiritual. Eu preciso ser próspero espiritualmente, para que eu possa ser sustentado até o fim com essa prosperidade. Então, muitos de nós estamos fracos, doentes e às vezes alguns até mortos, disse Paulo, porque estamos fazendo as coisas relaxadamente, fazendo as coisas indignamente, fora do plano de Deus. A prosperidade roubada, ou achamos que somos prósperos, mas estamos roubando, ou estamos sendo roubados e não estamos vendo. O pai de Ezequias, o rei Acás, estava sendo roubado e não conseguiu entender. Por quê? O Senhor, se o Senhor, preposição, se o Senhor não guardar a casa, a cidade em vão vigia o sentinela. Escuta, se você não entender que isso aqui é a casa de Deus, se você não entender que isso aqui é a obra do Senhor, se você não entender que Deus está nesse lugar, e você sonhar o meu sonho, que é o sonho de Deus, em vão você está aqui. Você tem que estar num lugar onde você precisa cantar. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. Você tem que ir para um lugar que você se sinta bem. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. Você precisa dizer isso para você mesmo, se não funciona. E aí ele diz, é inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus. Ei, gente, quantas pessoas estão dentro da igreja a vida toda e não conseguem mudar? Quantos pastores, discípulos, irmãos? Por que isso? Porque eu tenho certeza que é o coração que está desalinhado com Deus. Se você vive uma vida amargosa, uma coisa é você ir para o deserto, mas o deserto, você não pode fazer um prédio no deserto. Segundo o que eu entendi sobre deserto, você pode ir para o deserto, mas fazer uma lona preta, para quando o sol vir, você receber a quentura e falar assim, eu vou viver aqui por dia determinado, eu vou sair do deserto. Mas tem gente que parece que faz construir um prédio no deserto. Deserto, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 7, 10, 20, conversa é essa? Ah, mas é porque eu estou na prova. Quantos anos você vai ficar na prova? Ah, mas não, para, vamos buscar Deus e falar, Senhor, muda a minha história. Então aqui ele nos clareia dizendo, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Aí Ezequias começa a pensar, bem-aventurada é a nação cujo Deus, eu vou fazer diferente. Eu vou cumprir o que eu preciso cumprir, o certo. Eu preciso cumprir o reto. Eu não posso dizer que sou rei se eu não tenho nada. O meu reinado é fracassado. Eu não posso. Bispo, eu estava aqui falando no casamento da evangelista Kelly agora, fim de mês, dia 31. Eu falei, olha isso, escuta aqui, e que está sendo gravado. Eu falei, naquele dia foi gravado também. É o último casamento, se casar com a bênção de Deus é a minha. Se você casar com a minha bênção é de Deus. Deus é espírito e eu sou João, também espírito. Escuta, eu falei, olha, ninguém mais não tem mais minha bênção para convidar um solteiro para ser padrinho de casamento aqui. E eu provei para eles que não funciona. Se você quer casar, você tem que chamar pessoas para testemunhar para você, casados e que tem a referência. Aí o casal saiu na frente e eu saí logo atrás. Chegou lá na frente, tem um jardim de flor, eu fui. Alguém estava tirando um retrato assim, ó, tá fazendo a foto. Não é tirar retrato mais, é fazer foto agora. A ciência agora é fazer foto. E aí aí parei, meu amor, e aí os solteiros ficaram. Teve um que chega e fez assim, ó.
Porque não pode beijar. Só pode beijar casado. É ou não é, Luana? Tem uma música aí, de um goiano mundano aí que fez nos anos 90, que eu achei interessante para nossa corte. Só que é uma música meio maluca. Mas ele falava assim: casado também namora, casado também namora. Já ouviu essa? Aí eu fico pensando isso. Porque parece que está nessa furupa toda, com a pobreza espiritual e a riqueza carnal. Quando o solteiro esquece da glória, esquece do poder e fica pobre de maré diante de Deus, e rico diante da carne, da vontade de amassar, da vontade de cumprir um propósito humano. Aí quando casa, que pode realizar todos os sonhos, às vezes fica aí de biquinho um para o outro. Então Ezequias trabalhou o tempo todo dizendo: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurada é a nação cujo o Deus é o Senhor. Este é o segredo da prosperidade. É quando você aceita o propósito, aceita o governo, aceita o princípio de viver diante do bom caráter do Senhor. Esses dias, por isso que entrou a mensagem, bispo. Eu estava no futebol, eu falei para eles, eu estava no futebol, preguei a mensagem. Um dia desse aí, e o menino que é bom de bola, lá, daqui da igreja Assembleia de Deus. E nós estávamos jogando, nesse dia ele estava meio perna de pau, não fergou, e os caras estavam reclamando dele. Aí chegou um rapazinho novo, e ele já é maduro, mais de 30 anos. Chegou um rapazinho novo, menino, esqueci o nome dele, estudava quase mesmo na fundamental. Ah, mas você não joga nada, não sei o quê. Ele falou assim: filho, respeita a minha história. Não, olha para o meu momento. O meu momento é só um momento. A minha história, se você quiser ouvir, eu te falo. Às vezes você não está num dia bom. Você já passou por um dia mau? Tem dia que você não está bem, nem para fazer o almoço, até salga a carne. E o seu marido fala assim: que carne é essa, meu amor? Você nunca fez esse tipo de comida? Mas é porque você não está no dia bom. Mas tem um dia que você faz aquela comida que nem cachorro come, que não sobra. Então você precisa aceitar isso. Mas para isso tem que cumprir o propósito de Deus. E como é que faz isso, apóstolo? Até na hora da alimentação, do comer, você vai fazer: Senhor, que essa seja a melhor comida para o meu marido, que essa seja a melhor comida para a minha família, para os meus filhos. Eu quero te honrar, Senhor, eu quero glorificar o Senhor por conta disso. Ezequias entendeu muito bem isso, e em tudo que ele fazia, Deus foi confirmando, Deus foi tratando, Deus foi enricando, Deus foi prosperando. Ele foi se tornando um rei poderoso, ele foi se tornando uma gigante. Por quê? Quando você se preocupa com as coisas de Deus, que o reino de Deus está em primeiro lugar, Deus abre os céus para te abençoar. Lembra da palavra que se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem duas passagens da Bíblia que me chamam muita atenção. Uma delas está lá em Gênesis, quando Deus fala assim: olha, eu vou abrir a janela dos céus e vou derramar chuva, e durante 40 dias e 40 noites vai chover sem parar. Moisés, faça isso, faz a arca, cumpre o propósito. E a Bíblia diz que Moisés começa a convidar o povo, e o povo não aceitou. Mas louvado seja Deus. Noé, desculpa, por favor, empolguei. Noé, você que está me assistindo aqui, corrigindo, Noé. E ele empolga, e ele chama o povo, ele trabalha, ele luta. Mas o povo não aceitou. Mas glória a Deus, que ele conseguiu levar a esposa dele. Glória a Deus. Tinha 3 filhos, 3. Conseguiu levar os 3 filhos. Os 3 filhos tinham casado, cada um tinha uma mulher. Conseguiu levar as 3 noras. Porque muitos de nós não conseguimos nem os nossos filhos. Muitos de nós não conseguimos nossas noras. Muitos de nós não conseguimos nem a nossa esposa para andar junto conosco. Muitos de nós não conseguimos o marido para andar junto conosco. É como se fôssemos indiferentes um para com o outro. E isso é muito ruim. Então esse versículo me chama a atenção porque Deus cumpre 100 anos depois. A palavra profética se cumpre. A multidão sofreu. Morreram todos os viventes da terra. Eu posso imaginar
a insatisfação de Jafé, Cã, de Sem, os filhos de Noé, sentindo mau cheiro, tem que lavar aqueles animais, cachorro, vaca, soltando os seus, né? Gambá, porco. Meu Deus, todo dia, desse jeito eu vejo alguns filhos lá em casa mesmo, tem que lavar a casa, tem que lavar o banheiro. De quem é a louça hoje? De quem é a louça hoje? É de fulana? É de fulana? É de fulana? Não, mas eu fiz. Os filhos de Noé também passaram por isso. Mas Noé falava assim: meus filhos, tá mal cheiroso aqui, nós temos que tirar esse cheiro e jogar para lá. Ah, eu vou sair dessa arca, eu vou embora. Porque os meninos de hoje tá igual, eu imagino que estava assim. Noé falou: filho, aqui só tá o cheiro dos animais e o cocôzinho dos animais, um mijinho de gambá. Mas lá fora tem homens e animais em decomposição. A água está podre, lá fora está podre, aqui está ruim. O apóstolo gritou comigo. Lá fora alguém não grita, ele espanca. Ah, mas a irmã olhou para mim de cara feia. Lá fora alguém rasga sua roupa, te rouba, te assalta. A prosperidade espiritual te faz você viver em família. Porque quando você aceita a cobertura, o propósito original do fundamento, do alicerce de Deus, você não passa a ver com os seus olhos, você passa a ver com os olhos de Deus. Noé não conseguiu, muita gente, mas a sua família ele conseguiu. Essa foi a primeira coisa que eu falei aqui: soberano, fundamentalmente poderoso. E só essa vez, e agora, no fim da velha aliança para a nova aliança, o Senhor abre a boca e fala novamente para o profeta Malaquias: filho, fala para o meu povo, que se eles forem fiel no dízimo e na oferta, eu vou abrir novamente as janelas do céu. E vou derramar bênçãos sem medida para eles. Eles podem até fazer prova de mim no que eu estou falando. Faça prova de mim nisto. E vê se eu não abro a janela do céu e derramo sobre eles. Eu vou repreender o devorador da vida deles, o destruidor, o cortador, o migrador. Eu vou arrebentar com tudo, porque eu sou o Senhor. E eu vou mostrar no 3:18 ele fala assim, ó, e eu vou mostrar para todos e fazer a diferença do justo e do ímpio, do que serve e do que não serve. Eu vou mostrar para vocês isso. Segunda vez. A primeira foi para matar. Olha para mim, gente. A primeira foi para matar. Ele disse que ia abrir as janelas dos céus. A segunda foi para quê? Para prosperar, para abençoar, para mudar a sorte da sua vida. Só foram essas duas vezes que eu vi isso na Bíblia. A primeira para matar os obedientes, os insubmissos, aqueles que não acreditariam nele. Todos os seres humanos morreram, homens, todos os animais que não entraram na arca morreram, todos. E agora ele diz: trazei todos os dias à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim nisso, e vê se eu não abrirei a janela dos céus e derramarei sobre vós uma bênção tal, que dela vos venha ter a maior abastança. E eu vou repreender aí no devorador. Ai, que coisa fenomenal. Por que Deus falaria isso? Por que Deus quis? Porque bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E mais, no verso 6 do 3 de Malaquias, ele diz assim, ó, eu não mudo, ó filho de Jacó, eu não mudo. Eu não mudo, acabou. Você muda. Eu mudo. O homem muda. O homem fala e não cumpre. O homem erra, Deus não. Você já errou algum dia? Ei, você já errou algum dia nessa sua história de vida? Hã? Nós sabemos que Deus cumpre o que Ele fala pela palavra. Por que nós sabemos? Porque a Bíblia diz que o homem, depois da queda, o homem descobriu o poder do bem e o poder do bem e do mal. Tiago diz lá na frente: você, sabe por que você está pecando? Porque você não prospera, porque você sabe fazer o bem e não. Então,
já está cometendo pecado. E às vezes você quer prosperar. Então a prosperidade requer um coração reto, um coração temente, um coração vitorioso. Mês passado nós vivemos um mês da firmeza, uma série de ministração baseada na firmeza do irmão Jó. O irmão Jó teve os dias terríveis, piores dias do humano. O corpo dilacerado, cada pedaço do corpo dele foi ficando para trás, carne no sangue vivo. E não tinha um hospital de base, nem o SARA, nem uma Anchieta, e nem os hospitais, nem o UPA não tinha não. Ele tinha 3 amigos. E no final chegou mais um, ele faz mais um, que foi o que orientou ele a orar pelos demais que estavam igual urubu, acusando ele. Mas chegou um dia que ele disse: até que o Senhor me mate, eu ainda vou acreditar nele. Sabe, eu fico impressionado com isso. Sabe por que nós sofremos tantos? Porque somos inconstantes. Tiago diz que nós somos levados como vento de doutrina. Aliás, Paulo, aí os Efésios. Tiago diz que nós somos levados como a onda do mar. Você tem que contemplar o espelho e como é que eu estou? Graças a Deus que todo mundo agora tem um espelho no bolso. O bendito celular agora se tornou um espelho. E de vez em quando eu vejo aqui alguém daqui eu vejo tudo. E aí eu começo. Eu vejo você, em vez de olhar para e ouvir a mensagem, você está preocupado com a sua estética. Coloca a câmera frente. Pelo amor de Deus. Tem um discípulo aqui, bicho, nós estávamos aqui no fim de semana, e tem um grupo dos leões, e ele falou assim, ó, eu vou por aí, mas se tiver muita poeira, não quero que a poeira chegue no meu cabelo. E é porque tem um cabelo ruim que dói. Mas tudo bem, está abençoado. Entendeu? Então nós precisamos entender por quê? Por que não acontece a prosperidade devida que nós precisamos? Eu falei as semanas passadas que para ser discípulo, primeiro eu preciso aprender a ser filho. Eu não posso ser filho. Eu não posso ser discípulo se eu não sou filho de Deus. Não tem como. O rei Ezequias se tornou um filho de Deus, diferente do seu pai, que fez tudo errado e ele fez tudo certo. E Ezequias, para mim, foi um fenômeno, porque, como eu falei no início, ele caiu para cima. É mais difícil um pouquinho. Quem vai te aparar quando você estiver descendo? Quando você cair para cima, quem é que vai estar com as mãos? O filho pródigo caiu para o lado. A apóstola falou ontem, ele caiu para o lado. O pai dele tipifica Jesus. Quem é capaz de entregar tudo e depois vem gastando e fala assim: não, ele foi só perdido, agora ele foi achado. Não, filho, o outro filho, não fica chateado não. Ele se perdeu, mas agora ele se achou. Deus mandou ele de volta para mim. Abraçou, beijou e fez festa. Nós precisamos aceitar o que o Deus planejou para nós. Mas como é que eu vou aceitar? Nas minhas conversas com as minhas filhas, a mais nova, eu falo assim: olha, filhas, eu tenho um reino de Deus para vocês. Ah, pai, tem pizza hoje? Não, tem um reino de Deus para vocês. Ah, pai, nós vamos viajar para Fortaleza? Sim. Nós vamos ter, não, nós vamos ter o mar diante dos nossos olhos. Você tem que ter uma resposta para as pessoas. E eu tenho. Me pergunta algo que eu te mostro. Tudo que você me perguntar, eu vou ter uma resposta, porque eu estou aqui para isso. Agora, a Bíblia diz que Ezequias caiu para cima. Quem o sustentou? Deus não desampara ninguém. É mais difícil. O projeto é mais difícil, porque Deus é amor, mas também é o que? Fogo. Ele é fogo. Olha, o que Ezequias fez? Ele abriu portas da casa do Senhor. Ele reparou. Eu estava analisando aqui, antes dele cair para cima, as portas
que ele abriu, ele começou no altar, cercou a cidade, foi cercando e conquistando e cercando, trabalhando, murando. Aí eu comecei a analisar, olha para cá, para você entender. A prosperidade é para hoje. Mas a prosperidade, isso aqui não é uma reunião de coach. Não, isso aqui é um reino espiritual. Amém ou não amém? Aí, as portas representam a entrada, sim ou não? Porta representa o quê? Entrada. Mas lá na sua casa, vocês, olha para mim que isso aqui é sério, por favor. Lá na sua casa, isso eu estou lá na casa, que nós estamos no barraco, nós estamos construindo. Minha esposa não gosta que eu fale barraco. Mas por que é barraco? Porque não tem projeto edificado com ferragem, que ele chama de laje. Então tudo que é levantado aqui, bota uma cintinha, bota uma telha, é chamado de barraco. Segundo o arquiteto, cantor Lucas Regis. É assim que funciona. Mas lá na sua casa você já identificou? Se eu te perguntar na casa que você mora, na sua casa, você tem 30 segundos para me responder, respondendo para você mesmo. Você sabe qual é a porta que há para a direita e qual é a porta que há para a esquerda? Quantas portas tem na sua casa? Você iria precisar mais de 30 segundos para descobrir na casa que você mora. E quais são as que abrem para a esquerda? Quais são as que abrem para a direita? Eu comecei a analisar. Ezequias abriu portas. Sim. Não, apóstolo, na minha casa tem porta para a esquerda, tem porta para a direita. Ele fez tudo. Lá ele abriu porta para a esquerda, porta para a direita. O homem, a mulher de Deus, que precisa viver bem da sociedade, ele tem que ter prosperidade. Ele não tem que abandonar ninguém. Ele tem que abrir porta para a direita, abrir porta para a esquerda, abrir porta para todo lado. Sabe por quê? Porque você tem um quarto para a esquerda, um quarto para a direita. Você tem um cômodo para um lado, outro para outro. E você, às vezes, tem até um filho exigente que diz assim: eu quero meu quarto assim. Ezequias estava preocupado com o bem-estar de Judá. E ele precisava que o povo prosperasse. Ele falou: não, vamos edificar. E aí, as portas representam a entrada, o acesso. Não se constrói uma casa sem porta. Qual é a porta que você precisa abrir para mudar a sua história? Qual é a porta que você precisa abrir? Ezequias abriu o portal do céu. Ezequias abriu o portal do céu. O povo de Israel, na época que Ezequias assumiu, o povo não estava mais buscando a Deus. O que aconteceu na sua vida nos últimos 8 meses da sua vida? Você buscou a Deus intensamente? Você conseguiu buscar a Deus com fervor? Ou você aceitou a pandemia para engordar? Ou para descansar? Você aceitou a pandemia para fazer outras coisas e não ler a Bíblia, buscar a Deus? Você aceitou as coisas que estão acontecendo ao seu redor para criar outra história e não a história do reino? Você usou as suas ferramentas que você tem para cumprir a vontade de Deus? Você abriu a porta do céu? Ou você fechou a porta do céu? Você conseguiu povoar os céus? Ou você perdeu a alma para o inferno? Como que foi? Você ganhou ou você perdeu nesses últimos 8 meses? A casa do Senhor estava fechada, porque o povo de Israel não buscava mais a Deus, não tinha mais prazer. E era isso que o Satanás estava querendo fazer com a terra nos últimos tempos. Ele quer que o mundo feche as portas, ele quer que a igreja feche as portas, ele quer que a igreja pare de buscar. É que ele quer que ficássemos distanciados de um para com o outro. E essa é a intenção de Satanás, é que nós nos afastamos, ficamos com medo de sermos contagiados de um para com o outro, mesmo sem saber se você está ou não está infectado, mas a desconfiança há. A minha filha Esther estava indo para a faculdade no início, e ela de manhãzinha ela tem um negócio de e ela meia boba, nem já tinha gente assim, alquinho no bolso. Não, gente, é só alergia, calma. Mas foi muito terrível. Ei, a casa do Senhor estava totalmente sendo desprezada. Não faltou prosperidade. Sim, ele assumiu o reinado destruído. Olha para mim. Como é que está a sua vida mesmo?
Você está aqui agora. Como é que você está para assumir o seu ministério? Como é que você está agora para assumir o seu chamado? Você está ativado mesmo? Como é que está a sua alegria? O seu coração está alegre para cumprir o chamado que Deus colocou na sua vida? Ou você está triste? Realmente? Diga para você mesmo. Nesses meses que passou, aconteceram coisas boas ou ruins? Eu quero confessar para vocês, como disse meu filho, disse pastor Damião aqui ontem, esse ano eu tenho aprendido algo sobrenatural. O Senhor me fez enxergar com a janela, totalmente janela espiritual, coisas. O Senhor me fez acontecer coisas maravilhosas esse ano, bem como também algumas guerrinhas, mas não apaga a grandeza que o Senhor colocou aqui. Eu preciso que vocês tenham prosperidade. Como eu falei para o bispo Antônio, eu gostaria muito que ele viesse pregar, mora ali em Portugal, mas eu queria que ele viesse pregar para nós, pelo menos uma vez no ano. Ele está aqui desde domingo, ele vai pregar amanhã, mas também eu vou arrancar o couro. Ele vai pregar, e vocês podem sugar, dando glória, aleluia. Ele vai pregar, largou a mulher, a filha, a igreja, largou lá e está aqui 8 dias comigo, vai ficar todo dia. Mas o bom disso não é só estar aqui, Luana. O bom é que eu falei, vamos almoçar, vamos jantar. Não, está no jejum desde segunda-feira à noite, terça, quarta, quinta. Meu Deus. Mas o problema não é isso. Está no jejum preparando para pregar para nós aqui. Não é que Deus mudou, Deus não muda nada. O jejum que você faz não muda nada no coração de Deus. Pelo contrário, leva ele a entender que Deus continua sendo Deus. E quando você jejua, você se descarrega dessas coisas da terra e se concentra nas coisas do céu. E eu falei, tudo bem, mas se você vai suportar, Brasília é seco, Brasília tem alguma dificuldade, você... Não, aí ele falou, Elcio, fica de pé. Só ele. Vira para o povo. Larga de ser. Eu tenho reserva, meu apóstolo. Eu tenho reserva aqui. É barulhento ele também. Então eu comecei a falar assim, glória a Deus. De vez em quando eu assisto na luta lá em casa, e aí eu vejo aqueles lutadores do MMA lá de 100 quilos, 120 quilos, e meu irmão fala assim, mas o homem gordo, como é que luta? Eu falei, gordura ou peso, isso não significa, ele tem um preparo. Porque não importa o estado do seu corpo, você tem que ter um preparo. Sai do sedentarismo e entra na prosperidade de Deus para cumprir o seu chamado. Porque tem muitos magrelos por aí que não tem preparo, que se correr 1000 passos também morre com parada de recarga respiratória. Não precisa ser, não, precisa estar preparado. Então no reino de Deus não muda nada, porque a casa do Senhor estava fechada, a casa do Senhor estava totalmente desprezada, sendo desprezada. Além de fechada, as suas portas estavam totalmente descuidadas, caídas, em ruínas. Quando ele levantou tudo, objetivou tudo, ei, Ezequias prosperou. Eu e você, diz a Bíblia que nós somos o templo do Espírito Santo. Sabia por que as pessoas estão tomando os remédios controlados? Vai nos centros psiquiátricos da vida. Olha para mim. Porque ele esquece de quem ele é. Ele para de ser mordomo, de cuidar da casa. Ai, quando você para de cuidar da sua casa, isso é um perigo. Eu não vou falar para você cheirar o seu irmão aí não. Eu estou vendo que todo mundo aqui já tomou um banhozinho hoje. Mas tem uns que tem dificuldade, fica chateado com a vida e fica... Ezequias pegou o reinado falido, mas ele levantou. Pior, ele alcançou a glória. Quando ele chegou lá na frente, ele teve um problema, mas ele resolveu. Uma coisa é você ter problema, outra coisa é você resolver problema. Quando você é próspero diante de Deus, mesmo se você vacila, tem dificuldade, mas você resolve. Filhos, o seu chamado
no seu casamento, na sua empresa, vai ter dificuldade, vai ter problema, mas você tem que resolver, porque o Senhor está contigo. Amém ou não amém? Quando Ele vai mostrar sua riqueza para o inimigo viu a riqueza dele, Deus não gostou. Olha para mim, tem coisa da sua vida que você não é bom você ficar falando para ninguém, para as pessoas que você pensa ser seus amigos, não. Ó, as mulheres aqui, ó, que são maioria, ó, mulher, cuidado com o dom de língua, fala só o necessário, viu? Você fica falando seus sonhos por aí e alguém, ó, e aí? Cuidado com o segredinho. Ezequias envolve e mostra o que não deveria ser mostrado para quem ele mostrou. Deus não gostou. E quando ele mostra, é porque ele já tinha subido. A soberba chegou em cima. E ele começou a cumprir a sua vontade, achando que ele podia fazer tudo. Quando nós achamos que podemos fazer tudo sem consultar a Deus, é onde mora o perigo. Sabe o que aconteceu? Ezequias ficou doente. Ezequias começa a cair na mesma esparrela que o seu pai caiu. Ele começou a deixar de cumprir a vontade de Deus. Olha para mim. Uma das coisas que eu aprendo nesses anos é que quando você começa a deixar de cumprir a vontade de Deus, você começa a ficar doente. Você vai deixando de fazer a vontade de Deus, você começa a ficar perrenga. E até eu entendo porque que na velha aliança eles cumpriam o propósito de que para fazer a vontade de Deus tinha que estar, não podia ter nenhuma ferida, nenhuma orelha murcha, não podia ter nenhuma pinta no rosto, tinha que ser bonito, o sacerdote tinha que ser lindão. Segundo o Velho Testamento, os caras tinham que ser perfeito, bonitos, igual o apóstolo. Era, não tinha que ter defeito. Eu não vejo defeito em mim. Se vocês veem, isso é porque seus olhos verem. Meus não, eu estou alinhado. Ezequias agora começa a deixar de cumprir a vontade de Deus. E entendeu que o reinado dele já estava rico, riquíssimos. E ele não mais direcionou, ele não mais governou como o Senhor havia mostrado há 20 e tantos anos atrás. E ele começou a achar que a sua vida estava boa daquela forma. E o Senhor permitiu que viesse um câncer, uma chaga sobre a vida dele. E ele agora trava no palácio. Olha para mim, ele travou no palácio e ele deixou de exercer o seu chamado. Sabe quando você trava com a enfermidade, com o problema em casa, com o filho, com o marido, com a esposa, com o empregado, ou com o trabalho, com a vida financeira, que você trava e a ponto de não mais fazer a vontade de Deus, a ponto de não mais cumprir o seu chamado? Entenda, de repente é um alerta de Deus, você não percebeu? E a Bíblia diz que Ezequias estava tão deteriorado, depois de toda essa glória que ele conquista, que Deus, não, eu vou dar uma chance para ele. E aí fala: Isaías, filho, vá lá, diga para Ezequias, 38 de Isaías, coloca a sua vida em ordem, coloca a vida não, casa em ordem, porque senão você vai morrer e você não vai viver. Imediatamente ele acorda. Não é coisa de Chapolin que fala não. Ele acordou mesmo. Não é folclore não, ele acordou mesmo. É por isso que quando ele acorda, olha, ele não ligou para a esposa, ele não ligou para o profeta, ele não ligou para as meninas, ele não ligou para as virgens, ele não ligou para a riqueza. Ezequias, sabe o que ele fez? Ele se recolheu. É o que nós vamos ouvir aqui na sexta-feira. É no lugar secreto. Nós vamos escutar a música do pastor, música que Deus nos deu no início do ano. Sabe, no lugar secreto, ele vai para a oração e ele começa a falar: Senhor, há uns anos atrás eu fiz o que era bom, eu fui crente, eu fiz isso e isso, lembra, Senhor? Eu não posso morrer na miséria, eu quero continuar na prosperidade, na bênção do Senhor, me perdoa. A Bíblia diz que ele fala e chora, mas chora com o coração, chora de dentro para fora. Ele larga tudo para lá.
E a Bíblia diz que o profeta deu o recado, virou as costas e saiu. E daqui a pouco, lá na frente de Deus fala: profeta, volta lá. Eu já ouvi o choro do meu filho. Eu vou prosperar ele. Eu vou fazer cumprir o propósito de mais 15 anos na vida dele. Eu vou prosperar ele. Porque ele entendeu. Segura. Você quer viver pelo menos mais 15 anos? Você quer prosperar hoje? Porque a sua prosperidade começa hoje. Porque ela não começa aqui, ela começa aqui. É uma metanoia, começa aqui, a mudança de mente. Começa a mudança de comportamento. Nos últimos anos, passamos por uma situação aí ano passado, atrasado. E aí fomos para o monte no lançamento da música do Fernando, que diz: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Sabe, tem hora que na sua vida você aceita a escravidão. Ezequias estava para morrer e aceitando a situação, só que era um encosto na vida dele. Jesus, o Senhor Deus, curou. De repente a vida financeira sua tem um encosto, mas é porque você não se posicionou para honrar a Deus. Hoje tudo isso vai mudar, se você aceitar. Se você aceitar. Domingo é o último dia desse projeto. Fique de pé no seu lugar. São 8 dias. Nesses 8 dias, escuta, hoje é o quarto. Estamos no quarto. Quarto? Pois é. Então tem quinta, sexta, sábado e domingo. Mais 4. Você está na metade, olha para mim. Você já chegou em alguma coisa na sua vida? Algum negócio que você fez? Alguma coisa? Eu passei por uma situação no ano de 93 aqui em Brasília. Eu vou contar para vocês agora. Eu estava aqui no Clube do Senado. E a gente gostava de pular lá e atravessar nadando por lá de cá. E um dia, sem aquecer, sem movimentar, pulou. Aí eu, Marquinho e outros meninos pulamos. Menino que eu falo, menino homem. E estamos nadando. Quando nós mais ou menos chegamos na metade, uma câimbra violenta na minha perna, e minha perna travou. Eu falei: Marquinhos, se tu não me ajudar, eu vou morrer. Que eu não... Esse lago ali é terrível. Tem lugar que é raso, mas tem lugar que tem 40 metros. Aí o Marquinhos volta. Estávamos juntos, ele andou um pouquinho. Eu fiquei só mexendo, a minha perna travou e a dor insuportável. Eu não sei se vocês já passaram por cãibra, mas cãibra é trava, é terrível. E aí ele conseguiu me arrastar. Eu falei: Marquinhos, nós estamos exatamente na metade. Ele falou: então, agora é só o milagre. Nós dois estávamos ainda com um rabo de galo na cabeça. Ainda bem que você não sabe o que é rabo de galo, glória a Deus. Aí eu falei: nós temos que voltar. Nós estamos na metade, nós temos que voltar, porque fica mais fácil. Nós vamos ter que dar a volta por cima da ponte. Aí conseguimos voltar devagarzinho, puxando, vai. E eu mexendo, segurando a mão dele, e ele nadando. Eu só com a mão sustentando ele, porque eu conhecia a água. Porque se eu não conhecesse a água, eu tinha morrido. Se você não conhece a água, você fica apavorado. Então você não consegue esconder a dor e nem equilibrar. Mas graças a Deus o Senhor sempre me deu isso. Eu consigo vivenciar bem os momentos difíceis. E você está na metade da conferência. Eu quero te desafiar a você finalizar ela melhor do que você entrou. Mas para isso,
você fazer um voto de prosperidade. É um voto para a tua prosperidade. Um voto financeiro. Ah, mas eu não tenho. Quem não tem hoje, nunca vai ter amanhã. Porque esse voto é um voto da semeadura. Quem semeia, colhe. Quem não semeia, não colhe. Apóstolo, eu quero passar no concurso. Eu quero a porta aberta. Não importa se é para o lado esquerdo ou para o lado direito, mas eu quero uma porta aberta. O que é o lado direito e o lado esquerdo, apóstolo? Tira por você. Tem uns que têm habilidade com a mão esquerda, tem outros que têm habilidade com a mão direita. Não significa que a tua casa que abre pelo lado esquerdo está errado. É porque é o posicionamento do quarto. Porque Ezequias trabalhou pela porta direita e pela esquerda. Ele cercou toda Judá e ele conquistou todo o espaço do lado esquerdo e do lado direito. Você precisa. Você viveu do mês de abril para cá uma vida marrom espiritualmente. E alguns tristes, perdidos, desesperados, preocupados, com medo. E essa conferência, o Senhor quer chamar você para uma outra situação, outro nível. E hoje, pode colocar aqui, ó, alguns montinhos, porque eles vão vir no altar e eu não vou entregar na sua mão. Essa casa é sua casa. Essa casa é sua. Essa casa é sua. Esses envelopes que eu... pode deixar mais aberto, vai ficar mais fácil. Esses envelopes vai ficar aqui. Escuta. E nós vamos fazer um voto aqui no altar para a prosperidade hoje. Mas a prosperidade não é financeira. Primeira prosperidade é o quê? Espiritual. A segunda prosperidade, ela precisa ser uma prosperidade dupla. Qual é? É a prosperidade familiar. Para que você possa honrar a Deus. Todo ano eu luto para mim no lugar com as meninas, principalmente no mar, para molhar o pé na água salgada, para tirar a frieira. Só para tirar a frieira, o bicho de pé. E aí elas falam para mim: papai, mas como é que é? Eu vou poder tomar isso, comer isso, fazer isso? Eu falo: filha, enquanto Deus é Deus, comer é nossa prioridade, quando nós vamos farrear desse jeito. Eu não sei, mas essa é para nós fazermos isso. Mas isso, se honrar a Deus, Ele abre as portas. A prosperidade familiar é em segundo lugar.